elevando o nosso pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo a oportunidade de mais esta noite, de mais essa reunião, agradecendo a oportunidade de termos mais uma vez o irmão Edson Osório Cruz, que irá nos prestigiar com a lição da noite, pedindo que ele possa ser amparado e inspirado, que a luz do amor, que a paz de Jesus se faça presente com todos nós. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita desse sábado. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade maior nos deixou. Agradecemos a casa que nos acolhe pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos mais uma vez. Então, o tema que eu escolhi para a nossa reflexão da noite é a paz íntima, a paz interior. Então, Emmanuel nos deixa a seguinte frase: todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Ou seja, todos nós buscamos, almejamos e precisamos de um pouco de paz, para que a gente tenha segurança para tocar a nossa vida para bem viver, para que a gente consiga um equilíbrio na nossa vida, em viver. Vocês já assistiram aquele desenho animado do Kung Fu Panda? Já assistiram, né? Quando ele vai na luta e procura aquele pergaminho que está lá, sagrado, e ele consegue pegar, e ele abre, o que ele vê? Seria um pergaminho que teria todas as lições, que ele seria o maior de todos os guerreiros, né? Conseguia a sabedoria. O que ele descobre quando ele abre e lê? Não tem nada escrito. É uma folha dourada, simplesmente. Um negócio dourado, e ele vê, parece um espelho, né? Não vê nada, ele não entende e continua, acaba até tentando desistir da luta. Tal. Quando o pai dele fala, né? O pai dele tinha lá um restaurante, e tinha lá uma sopa famosa, que era a sopa do ingrediente secreto. Aí o pai dele fala: tá na hora de eu contar para você o segredo da sopa. Ele falou: mas nessa hora, né? Estava lá no meio de uma batalha, uma luta. Ele falou: não, tem que ser agora. Ó. Na verdade, o ingrediente secreto não existe. Não tem ingrediente secreto. Eu faço a sopa com carinho, com amor, bem feito e tal, e sai, todo mundo gosta. Então, não tem ingrediente secreto. Aí que ele caiu a ficha. Então, na verdade, aí o que estava lá no pergaminho apenas refletia a própria imagem, ou seja, o importante era ele. O importante era ele. Ele conseguir estar em equilíbrio, conseguir a paz interior, estar em paz consigo mesmo, conseguir um equilíbrio para que possa, aí sim, continuar a luta, enfrentar as dificuldades que ele tinha em frente. Tem uma outra historinha também, que fala que tinha 2 pintores famosos em um determinado lugar. E eles estavam sempre competindo para ver quem era o melhor entre eles. E num determinado concurso ficou os 2 na final. E para quem ganhasse o prêmio, eles tinham que pintar um quadro que representasse a paz. Aí fizeram a pintura, cada um fez o seu quadro. Na hora que chegaram, o primeiro pintor que descobriu, ele pintou uma paisagem bonita, com aquela água calma num lago, pássaros e tal. Então, quando a pessoa olhava para aquela paisagem, via, realmente sentia a tranquilidade, sentia toda essa emoção que o pintor queria passar. Aí foram ver o quadro do segundo. Quando tirou,
ele pintou um rochedo, umas ondas, tudo escuro o céu, com tempestades, raios, tal. Aí os juízes ficaram examinando e olharam e não entenderam, falaram, mas isso aqui representa a paz? Quando olharam com mais atenção, viu que no rochedo tinha um ninho e um passarinho no ninho. Falaram, não, esse quadro realmente representa a paz e a serenidade. Por quê? Porque a nossa vida é assim, não é? Nossa vida é cheia de problemas, cheia de tempestades, cheia de barulho, cheia de confusão, mas nós temos que estar em paz no meio de todo esse transtorno. Nós temos que conseguir essa paz. Então esse pintor, ganhou lá o prêmio porque ele conseguiu representar realmente a paz. Aquele quadro da natureza, tudo muito bonito, é o que nós almejamos, mas não é a nossa realidade na vida. Nós temos as nossas tribulações, os nossos problemas e as nossas dificuldades para a gente passar na nossa vida. Então, Emmanuel, ele nos fala que nós não desconhecemos que respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Um vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos ondas e recebemos. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, nós afetamos uns aos outros, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Então, assim como nós vivemos nessa atmosfera aqui de ar que nós respiramos, nós temos uma atmosfera vibratória, criada pelo nosso próprio pensamento. E como diz a lição aqui de Emmanuel, queiramos ou não, nós influenciamos e somos influenciados por essa atmosfera de vibrações boas e ruins, criadas pelo pensamento nosso e de todos que estão ao nosso redor. E nós temos que procurar ajustar essas vibrações, esses pensamentos, em benefício próprio. Então, nós temos que procurar esse ponto de equilíbrio, viver nesse mundo de conflitos, de ideias, de energias que sempre chocam, que nos ajudam, mas que também podem nos atrapalhar. Nós temos que procurar o equilíbrio nesse mundo, procurar a nossa paz interior, sempre levando em considerações todas essas ideias, todos esses conhecimentos. Então, o nosso pensamento é energia, e ele não está restrito ao nosso ser, ao nosso cérebro. Nosso pensamento, ele se expande pelo universo, e ele influencia as outras pessoas, e também nós somos influenciados pelos pensamentos, pela energia das outras pessoas. E essa maneira de viver, quando nós percebemos e tomamos conhecimento e entendemos esse mecanismo, fica mais fácil para que a gente possa levar a nossa vida, para que a gente possa nos ajustar, como diz aqui o Emmanuel no texto dele, para que a gente possa se ajustar nesse mundo. Joana de Ângeles nos fala que o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, que fomenta e nutre. Então nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Isso nos define. E a doutrina espírita, ela vem justamente nos dar todas essas lições, para que a gente possa bem viver, para que a gente possa realmente alcançar esse equilíbrio, viver bem, procurar a nossa paz interior, a nossa paz íntima. E a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu. Então, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos realmente aprender essas lições e conseguir viver melhor. Para isso, nós temos muitos livros, muitos ensinamentos, muitas histórias, muito para aprender, muito para viver.
E para a nossa reflexão da noite, dentro desse tema, eu escolhi 2 pequenos textos. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito. Então, para que a gente possa alcançar esse equilíbrio, alcançar essa paz, nós precisamos de algumas lições. E a doutrina espírita muitas vezes nos traz receitas, pequenas receitas, de como nós atingimos esse ponto. Como nós devemos nos comportar? Como que nós devemos viver para que a gente possa levar a nossa vida, para que a gente possa nos ajustar, como diz o Emmanuel. Como nós podemos nos equilibrar e colher os frutos dessa nossa existência. Então, no livro Relicário de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, o espírito Ismael Souto nos traz a seguinte lição: Vida íntima, o título. Quando pensas na dor, invoca a presença do infortúnio ou da infelicidade. Então, quando nós pensamos somente nas dores que nós temos, nós estamos atraindo a infelicidade para nós. E muitas vezes nós não tomamos um susto, às vezes, perceber que nós estamos com esses pensamentos. A gente fixa o pensamento só nas coisas ruins, só nas dores. Dores físicas, uma doença, algum problema físico, ou dores morais, dores do espírito, problemas que nós tivemos do passado ou que nós estamos vivendo, dos infortúnios. E quando nós fixamos o pensamento somente nesse ponto, aí nós atraímos para nós o infortúnio, a infelicidade. E Jesus já nos disse: vigiai e orai. Então, vigiai o nosso pensamento. Quando nós ficamos pensando somente nesse ponto, nas dores, isso realmente vai invocar, ou seja, trazer para nós todo esse infortúnio. E muitas vezes nós, às vezes até assustamos, nós ficamos pensando, quando a gente percebe, nós já estamos pensando nas nossas dores, nos nossos problemas, fixando o nosso pensamento nesses pontos negativos. E nós não devemos fazer isso. Quando meditamos no mal, intensifica-lhe o crescimento. Isso nós vemos hoje em dia, essa intensificação, um aumento, esse incremento do mal, das notícias ruins. Basta a gente abrir qualquer meio de comunicação, TV, internet, jornal, escrito ou não. O que nós vemos? Essa intensificação, essa meditação no mal. Parece que só temos notícias ruins, parece que o mundo realmente está vivendo numa fase muito ruim. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, e levando em conta as lições de Emmanuel, que tudo é energia, nós não podemos nos fixar nessa energia negativa que nós estamos recebendo. Não podemos, porque cada vez que nós meditamos, que nós nos fixamos no mal, nós estamos aumentando, nós estamos devolvendo ao universo, ao ambiente, também uma energia negativa, que estamos aumentando o mal. E nós devemos alterar, mudar essa frequência, fazer uma prece, uma vibração. Vimos uma notícia ruim, algo ruim que aconteceu, vamos orar por aquela pessoa, por aquele acontecimento, e não ficar comentando, ficar aumentando, entrar nessa cadeia de ódio, rancor e mágoa, e aumentar o mal que a gente está recebendo, porque ele só tende a crescer, a aumentar. Quando refletes na tristeza, agiganta-se a amargura, a nossa aflição. E nós fazemos isso muito. Ficamos refletindo, pensando na tristeza, em acontecimentos tristes da nossa vida. Não fazemos isso? Normal do ser humano. Mas nós estamos aprendendo que não devemos fazer isso. Aconteceu um fato que nos deixou muito triste, que nos causou uma grande tristeza, nós não devemos nos fixar nele. Porque naquele momento que aconteceu,
Não foi só aquilo que estava acontecendo na nossa vida. Aconteceu aquele fato triste, mas a nossa vida continuava. Aconteceu ao mesmo tempo, naquele dia, muitas outras coisas boas. Mas nós temos a tendência de nos fixar só naquele ponto ruim, aquilo que nos causou tristeza. E quando nós recordamos de fatos passados, ruins que nos aconteceram, a tendência é aumentar, incrementar, achar que aquilo realmente foi muito ruim. Às vezes não foi tão ruim, mas a tendência é sempre aumentar. Cada vez que nós recordamos de fatos tristes, parece que ele está cada vez mais triste, esses fatos, porque nós estamos aumentando, isso nos causa uma amargura, uma aflição, e nós devemos mudar esse pensamento. Quando te aconselhas com a desconfiança, golpeias a própria fé. Às vezes a gente encontra pessoas que não acreditam, desconfia de todo mundo, acha que todo mundo é ruim, que o mundo é ruim, pessoas pessimistas, que não acreditam em nada, que não acreditam em Deus, desconfia de tudo, tudo é mal, as pessoas que estão próximas querem passar ele para trás, querem levar vantagem na situação, quer causar prejuízo, e não é assim, Não é assim, nós temos que ter fé em Deus, temos que acreditar nos nossos semelhantes, nas outras pessoas, nas situações, porque essa falta de confiança diminui a nossa fé, faz com que a nossa fé fique fraca. E Jesus já nos alertou, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer tudo o que Ele fez. Então basta que a gente tenha confiança em Deus, primeiro, e em nós, na nossa capacidade. Temos que ter fé. Quando te detens na chaga do próximo, o mundo se converte em hospital aos teus olhos. Quando nós vemos na pessoa só problemas, só doença, parece que nós estamos num hospital que só tem enfermidades aos nossos olhos. Mas num hospital não tem só gente doente, só gente enferma. Nós temos médicos, enfermeiros, nós temos os equipamentos, nós temos todo um aparato que está ali para ajudar o próximo. Não é só o doente, mas a gente tem a tendência, nós seres humanos, temos a tendência de nos fixarmos só na doença, só no doente, só no problema. E não conseguimos ter uma visão abrangente para ver tudo de bom que está acontecendo. Temos a tendência de nos fixar só naquilo que nós achamos que é ruim. Quando desejas a posse de prazeres inferiores, contratas com as forças tenebrosas que te servirá em lastimáveis realizações. Quando nós desejamos os prazeres inferiores, prazeres bem exemplificados, podemos ter um bom exemplo desses prazeres inferiores nos 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Gula, ganância, luxúria, ira, inveja, preguiça e, faltou um? Orgulho, soberba, Então a gula, os prazeres da mesa, não precisa nem falar, ganância ou avareza, a pessoa só vive em função de bens materiais e não reparte nada com ninguém. A luxúria, os prazeres materiais, é o egoísmo, a pessoa quer só ela ter os prazeres da vida. A ira, hoje nós vemos muito, raiva, ódio, qualquer situação que não agrade a determinados grupos, a pessoa já tem ódio do outro, já tem raiva, já externa isso é muito ruim. Então esses pecados capitais, ou prazeres inferiores, vai nos levar a quê? A lastimáveis realizações. Vamos realizar atos, pensamentos, que vai nos causar, vai nos atrair, vai nos enredar em situações lastimáveis, que teremos que resgatar no futuro. Lei de causa e efeito, não tem como. Quando te confias à revolta, a terra ser-te-á penitenciária infeliz. Quando nós nos revoltamos contra as situações, contra as pessoas, contra Deus,
nós ficamos presos, como se nós estivéssemos realmente numa penitenciária. Nós estamos presos nessa situação de revolta. Um preso está sozinho, sempre. Vocês viram uma penitenciária com uma pessoa só lá dentro? O que tem junto com aqueles outros presos? Um monte de outros presos, né? Então, quando nós estamos revoltosos, caímos na revolta, nós vamos estar presos nessa situação e junto com mais um monte de outros irmãos que pensam da mesma maneira, encarnados ou desencarnados. E isso vai nos causar uma verdadeira prisão. Ficamos presos dentro dessa situação e não conseguimos sair. E vamos atrair para nós toda essa carga negativa, toda essa dificuldade para a nossa vida, em função daquela atitude de revolta, de não aceitação das situações da vida. Porém, quando nós pensamos na alegria do trabalho, o trabalho vai nos acrescentar alegria. Então, quando nós trabalho para ganhar o pão de cada dia, ou qualquer outro esforço é um trabalho. Isso aqui que nós estamos aqui hoje, pode ser considerado um trabalho. Estamos estudando, fazendo uma reflexão. Então, quando nós fazemos com alegria, essa alegria volta para nós. Esse trabalho, além de nos proporcionar o fruto do trabalho, vai nos trazer uma grande alegria. Quando nós meditamos no bem, o bem vem em nosso auxílio. Assim como nós lemos na frase anterior, quando nós nos prendemos ao mal, nós ficamos enredados nessa teia negativa. Quando nós mudamos a faixa, quando nós começamos a pensar no bem, ver o bem nas outras pessoas, esse bem vai nos auxiliar nas nossas dificuldades e fará com que a gente encontre o nosso ponto de equilíbrio, nossa almejada paz interior. Quando nós refletimos na bondade divina, a luta nos parece uma bênção. Quando nós refletimos, quando nós pensamos, quando nós estudamos, quando nós temos o esclarecimento de que as nossas lutas diárias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, tudo isso vai passar. Tudo passa nessa vida. Mais rápido ou menos, dependendo da nossa ação, de como nós agimos frente a esses problemas e dificuldades da nossa vida. Então a doutrina espírita nos dá o esclarecimento de que todas as nossas dificuldades é para o nosso crescimento. Quando nós superamos alguma dificuldade, os problemas, as aflições, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos melhores. Então aquela dificuldade, aquela aflição que nós passamos, é uma bênção para nós. Nós temos que encarar dessa maneira, como uma bênção de Deus para o nosso crescimento. E não cair na revolta, como ele nos relatou anteriormente. Quando te entendes com a fé, o otimismo, a segurança, escudar-te-ão o espírito. A doutrina espírita nos fala da fé racional, a fé raciocinada. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais nós vemos a grandiosidade de Deus, a bondade e a misericórdia divina. E isso aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a fé em Deus, fé na espiritualidade maior, a confiança em nós mesmos para superarmos os nossos problemas. Então é um trabalho também que nós temos que fazer, um trabalho interior, de aumentar a nossa fé, através da nossa inteligência, do nosso raciocínio, de estudar as leis de Deus, as leis da natureza, para que a gente possa bem compreender o mundo, bem compreender a nós mesmos e qual o nosso lugar nesse mundo. E assim a nossa fé vai aumentando, nós vamos crescendo interiormente, seremos pessoas mais confiantes e mais seguras em nossas atividades. Quando procuras o mérito dos semelhantes, a fraternidade iluminar-te aos olhos para a vida. Jesus já nos disse isso.
Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele fala: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, nós temos que procurar ver o bem em tudo. Ver o bem nas outras pessoas, ver o bem nas situações, nas coisas. Tudo que está nesse mundo, todos que aqui estão, é graças a Deus. E Deus, com a infinita bondade, não iria fazer nada que pudesse nos prejudicar. Aquilo que pode, no momento, parecer um prejuízo, na verdade é uma lição a ser aprendida, é uma bênção que nós devemos aprender e superar. E como disse Jesus, procurar o bem em tudo, porque em todos os locais está Deus, está a mão de Deus, está as lições que Deus nos dá. Basta que nós possamos aprender e entender. Quando te empenhas no aperfeiçoamento próprio, o céu se manifestará em teu favor. É isso que nós temos que buscar nesse mundo, o nosso aperfeiçoamento. Porque dessa lei de Deus, nada foge na natureza. Lei de evolução. Tudo evolui, tudo cresce. E nós também estamos nessa vida para crescer, para nos aperfeiçoarmos, para cumprir a nossa lei de evolução. Como diz aquela frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisamos nos mover, sair da nossa zona de conforto, para não cair naquele pecado da preguiça, pecado capital da preguiça. Temos que crescer, evoluir, cumprir a nossa lei de evolução. Quando cultivas a humildade, a lei do Senhor determina o teu engrandecimento. Difícil sermos humildes. Normalmente nós nos sentimos melhores. O orgulho ainda está muito dentro de nós, seres humanos. Nos sentimos melhor que os outros. A nossa razão, a nossa certeza é nossa e nós estamos com a razão. É o orgulho falando. Então, nós temos que... A humildade pressupõe lidarmos com as diferenças. Todos nós somos diferentes, somos iguais como seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Mas cada um é uma individualidade. Todos nós somos diferentes. E a beleza da vida está nessas diferenças. De cada um tem o seu comportamento, tem as suas ideias, tem as suas aptidões, suas fraquezas, suas deficiências. Bom, lidar e aprender a conviver com isso faz com que a gente se engrandeça. É uma lição também de humildade. Não abandones o campo íntimo. Devemos abandonar a nós próprios, a reconhecer as nossas deficiências e a procurar corrigir, mas também reconhecer quais são as nossas virtudes, quais são as nossas potencialidades e trabalhar para aumentá-las. É isso que devemos fazer. Teu desejo, tua meta. Então, aonde nós queremos chegar, nós chegaremos. Desejamos coisas boas? Chegaremos lá. Desejamos coisas ruins? Chegaremos lá também. Então, porque o nosso pensamento nos guia. Tua consciência é teu condutor. Aonde está a lei de Deus? Livro dos Espíritos? Na nossa consciência. Todos nós sabemos, todo ser humano, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos distinguir qual o comportamento certo e o comportamento errado, que está na nossa consciência. Basta que nós examinemos a nossa consciência e procuremos seguir a nossa vida. De nosso coração nasce a corrente que nos levará aos cimos resplandecentes da vida ou aos escuros abismos da morte. Do nosso próprio coração, ou seja, do nosso sentimento, das nossas atitudes, daquilo que nós cultivamos na nossa vida, nós forjamos o nosso destino. Nosso destino está em nossas mãos. Lei de causa e efeito. Então, nós podemos chegar até os altos, aos cimos resplandecentes, podemos chegar, ser espíritos de luz, ou podemos cair nos abismos das trevas. Nós que escolhemos. Nós escolhemos.
Como eu disse agora há pouco, a doutrina espírita nos traz todos esses ensinamentos. Mas às vezes, né, na teoria, às vezes fica difícil da gente saber na prática como a gente se comportar no dia a dia. Mas a doutrina espírita também nos traz lições, pequenas maneiras de nos comportarmos na nossa vida, para que a gente possa realmente atingir, crescer um pouquinho mais, sermos pessoas melhores. Como a receita de um bolo, né? Se chegar, você precisa dos ingredientes e a maneira de fazer. A doutrina espírita também nos traz isso. E André Luiz nos traz, eu separei uma pequena lição aqui no livro Aulas da Vida, de André Luiz. São pequenas lições, pequenas frases, de como nós devemos comportar para que a gente adquira a nossa paz interior, o nosso equilíbrio. Vamos lá. Não grite. Primeira lição. Nós espíritas já sabemos que nós não devemos fazer isso, porque nós gritando com a outra pessoa, podemos ofender, podemos magoar. Nós espíritas, nós não fazemos isso. Mas vamos aprender a lição aqui para que a gente possa ensinar para os outros. Tá? Então, não grite. Vocês já perceberam que numa discussão, quando uma pessoa discute com outra, eu vou discutir aqui com a nossa amiga aqui, nós estamos aqui discutindo. Apesar de nós estarmos próximos, numa discussão nós não gritamos? Mas está ali do lado, por que nós gritamos? O outro não está ouvindo? Não grita. Né? Mas quando nós estamos num momento de carinho, de afeto entre amigos, ou em família, mãe, os filhos, os pais, os cônjuges, quando nós estamos naquele momento de carinho, a gente fala baixinho, né? A gente fala bem mansinho, bem baixinho e tal. Por que isso? Porque quando nós gritamos, quando nós estamos discutindo, quando nós estamos brigando, apesar de estarmos próximos fisicamente, nossos corações, nossos sentimentos estão muito longe, muito distante. Por isso é que nós gritamos, inconscientemente nós gritamos, apesar de estarmos próximos fisicamente, mas as nossas energias estão muito distantes, nossos sentimentos estão muito longe. Mas como nós estamos nesse momento esse momento íntimo, esse momento de afeto tal, a gente não precisa gritar, porque nossos corações estão perto, mesmo que fisicamente estejamos longe. Estamos falando com alguém que a gente gosta muito, por telefone. A gente grita? Não grita. Fala baixinho. Não é? Mas quando está discutindo por telefone, você grita. Então, o André Luiz já fala, primeira lição, não grite. Em situação nenhuma. Não grite. Segunda lição, essa é bem fácil. Conserve a calma. Conserve a calma. Então, em todas as situações que acontecem, nós temos que manter a calma. Tá? Tomando a nossa amiga como exemplo de novo. Se nós estamos aqui, aconteceu alguma coisa e nós estamos discutindo, nós estamos num entreveiro aqui, né? Houve uma discussão, tá? Se eu perco a calma e ela perde a calma, nós tínhamos um problema, agora temos dois. Não é verdade? Ou três. Ou mais. Né? Então, vamos, em todas as situações, manter a calma. Vamos, e não é difícil. É um exercício. Né? Dizem que quando a gente aprende alguma coisa que era difícil, fica fácil. Depois que você aprende, fica fácil. Por mais difícil que seja. Então vamos treinar. E uma técnica, né, que a gente usa muito é da respiração. Quando você está numa situação difícil, mente complicada, aqui, você usa a técnica da respiração. Pare um momento, respire profundamente pelo nariz, encha, né, os pulmões, o abdômen, né, use o diafragma, expanda, solte bem devagar pela boca, encha de novo os pulmões. É um exercício de relaxamento. Quando você está muito preocupado, muito tenso, né, em situações que você vai perder a calma, faça isso.
vai ver que há uma melhora. Realmente a respiração, você consegue se acalmar, as energias parecem que se restabelecem. Então, conserve a calma. Ele não fala que não é para perder a calma, é para a gente conservar, porque nós já temos. Temos apenas que conservar. Use a imaginação, mas sem excesso. Então nós temos que ter imaginação para viver, ser imaginativo, criar situações, criar ilusões na nossa vida para que a gente realmente possa viver um pouco melhor e possa atingir, né? Primeiro a gente realiza no plano mental para depois concretizar no plano material. Mas sem excesso, né? Não vamos, né? E hoje está muito fácil, né, nós nos perdermos nesse mundo virtual. É um mundo imaginativo, um mundo que muitas vezes não é real. O mundo da tecnologia, tal, esse mundo virtual é perigoso nós cairmos aqui. Usar em excesso a imaginação, não sair fora da nossa realidade. Então temos que ter cabeça nas nuvens, mas o pé no chão. Se tirar o pé do chão, cai. Fale com inteligência, mas sem exibição de cultura. Então, quando nós vamos dialogar ou discutir algumas ideias, vamos usar a inteligência. Aquela pessoa que, quando perde a razão, a primeira coisa que ela faz é gritar, né? Tentar convencer o outro. Voltamos ao primeiro tópico lá, gritar. Não, sim, vamos usar a inteligência, vamos falar com a inteligência. Porque o nosso interlocutor, pessoa para quem eu estou falando, ela tem que sair melhor dessa nossa conversa. Então vamos transmitir boas ideias, usar palavras realmente boas. Nós não precisamos aí exibir a cultura, né? Sermos realmente, falar de uma maneira tão difícil que ninguém entenda. Imagine se eu chegar aqui e começar a falar com vocês com frases e palavras, usar vocabulário, usar frases complicadas, termos muito técnicos, muito complexos, as pessoas não vão entender, né? A lição não vai ser transmitida. Então eu tenho que falar de uma maneira que todos nós possamos entender, de maneira clara, simples, mas usando realmente os recursos que a linguagem nos dá. Outro ponto que o André Luiz nos fala: responda serenamente em toda questão difícil. Quando nós temos algo complicado para resolver, situações complexas, vamos usar da serenidade, vamos responder com serenidade, com tranquilidade, para que a gente possa realmente superar essas dificuldades que nós temos aí pela frente. Outro ponto, esse também é fácil da gente. Evite a maledicência. Aqui, espírita não faz isso. Espírita não fala mal da vida dos outros. Quando alguém vem falar mal, a gente não toca. A gente é o último elo da corrente, dali para frente não vai mais. E nós procuramos ver o lado bom da situação daquela pessoa. Nós nunca vamos aumentar, né? A gente nunca fala aquilo, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Espírita não faz isso, né? Mateus capítulo 12, Jesus nos disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós usamos da maledicência, procuramos, né, falar mal do outro, injúria, ou calúnia, difamação, o que nós estamos fazendo? Falando mal. Atribuindo uma pessoa a um fato que às vezes ela não fez. Aumentando, acrescentando coisas ruins àquela pessoa, ao comportamento, à maneira dela viver. Quando uma pessoa chega para nos contar uma situação, nós gostamos. Aumentamos, queremos saber os detalhes. Não é assim? Não. E como disse Jesus, a boca só fala do que está cheio o coração. Então aquilo ainda está dentro de mim. Aquelas coisas ruins que eu estou verbalizando, ainda está em mim. É por isso que eu falo. Imaginemos Jesus. Será que Jesus faria isso? Porque ele não tem isso dentro. É o espírito superior, né? O espírito mais puro que pisou no planeta. Então ele já não tinha mais nada disso dentro dele. Então ele não falava, ele compreendia as pessoas, sabia que aquilo era uma deficiência, procurava ver o lado bom das situações. Lembra da mulher adúltera?
Todos estavam julgando e falando mal. O que ele fez? Acusou? Não. Ele viu. Não. Então ele não... Por isso que ele nos disse isso. A boca só fala do que está cheio o coração. Por isso que ele nos disse também, vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiai as nossas ações. Então, evitar a maledicência. Fácil. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Muitas vezes nós comparamos uma pessoa com outra, uma situação com outra. Se fosse eu, nessa situação, eu não faria isso, né? A pessoa fez tal coisa, mas se fosse eu, não faria. Está comparando, né? E muitas vezes esse tipo de expressão, né, acaba ferindo a outra pessoa. Então, não usar o verbo para ferir, ou seja, não usar a nossa palavra para magoar, para causar tristeza na outra pessoa. É isso que ele nos diz aqui. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. O adjetivo é uma palavra que dá qualidade. É um modificador. Ele modifica o termo antecedente. Então, quando eu chego aqui na casa espírita, eu falo, bom, vou no centro espírita de Lucélia, porque lá é uma casa agradável, com boas energias, um pessoal bacana, simpático, que recebe bem. Eu estou adjetivando, né? A casa é o substantivo e as outras são adjetivos. Eu estou modificando o termo, aquela coisa, né? Aquela casa. É mesmo quando eu falo com uma pessoa, aquela pessoa é uma pessoa agradável, inteligente, uma pessoa boa, honesta. Estou qualificando, estou modificando os atributos àquela pessoa. Ou das circunstâncias, né? Aconteceu um fato qualquer e eu digo que aquele fato, esse acontecimento foi bom, trouxe coisas boas para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então, você está adjetivando, estou trazendo coisas boas. Então, o que o André Luiz fala é que usar esses adjetivos bons, nunca usar, abster-se de adjetivos desagradáveis. Tudo aquilo que não me agrada, eu não gostaria de ser qualificado daquela maneira, eu não devo usar também para outras pessoas. Para pessoas, para as coisas e para as circunstâncias. Então, procurar, é como já disse Jesus, ver o lado bom das pessoas, ver o lado bom das circunstâncias, ver o lado bom das coisas, ter olhos de ver. Outro ponto, também fácil. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Tem certas situações em nossa vida que nós não conseguimos evitar. Não tem como evitar, nós vamos ter que passar por determinadas situações. Então vamos guardar sempre uma frase amiga e sorridente, para que aquilo realmente não se torne mais pesado do que já é. É complicado, né? Isso lembra uma história, né, de um rapaz, que ele morava num prédio, e um dia foi um amigo lá visitar um parente, e falou, vamos caminhar todo dia de manhã, eu saio, vou lá na padaria comprar o pão, pego um jornal na banca de revista e tal, e depois a gente volta, e fala, então vamos. Desceram para ir para a padaria, pararam na banca de revista para o cara comprar o jornal do dia. Chegou o dia, ele falou bom dia para o rapaz da banca, o senhor da banca, nem olhou para ele. Aí pegou o jornal, jogou o jornal assim, nem entregou na mão. Aí pegou o jornal, pagou o troco, o cara fez lá o troco de qualquer jeito, jogou em cima do balcão. Ele falou, muito obrigado, tal, e saiu. E o cara lá, ranzinza, resmungando. Aí o cara falou, mas peraí, você compra o jornal? Que cara mal educado, nem respondeu um bom dia, tratou de qualquer jeito. Falou, mas o que é? Ele falou, ele é sempre assim, eu venho aqui e compro o jornal todo dia. E ele é sempre assim, sempre resmungando, sempre ranzinza, sempre de mau humor com a vida. E você compra o jornal aqui? Ele falou, eu compro o jornal, compro aqui todo dia. E todo dia você fala bom dia? Todo dia eu falo bom dia, e ele nunca respondeu. Falou, mas por que você faz isso? Ele falou, o mau humor é dele. Eu faço a minha parte, eu estou bem de bem com a vida, eu falo bom dia, se ele não responde ou se ele não quer, mas o mau humor dele não vai contagiar o meu dia. Deixa ele do jeito que está. Então, é isso que nós vemos aqui, guarde uma frase sorridente e amiga para todas as situações. Então nós vamos enfrentar essas situações no nosso dia a dia, mas nós temos que ir sempre com um sorriso, né? Vamos inverter a situação, né?
Conta aquele dia que nós estamos de mau humor, que nós acordamos com o pé esquerdo. Não que aconteça isso, vai lá de vez em quando na vida, né? Pode acontecer. Se a gente encontra uma pessoa sorridente, que nos trata bem e tal, aquele mau humor parece até que some, dá uma diminuída. Mas se a gente encontra outra pessoa também ranzinza e de mau humor, pronto, né? Aí complica, né? Então vamos guardar uma frase, né? Não sejamos nós a incrementar o mau humor de outro, né? Vamos ajudar o outro a melhorar, né? E não sejamos nós o rapaz da banca lá também que trata os outros com mau humor. Temos uma frase sorridente: espírita não faz isso, é só exemplo. Recorde que Jesus nos legou o Evangelho, exemplificando. Jesus vivenciou o Evangelho dele, nos deu o exemplo, ele viveu a vida, realmente as lições que ele ensinava. Mas ele conversava também, ele nos deixou várias lições que os apóstolos nos transmitiram, conversando, exemplificando aí. Então Emmanuel, no livro Irmão, psicografado pelo Chico Xavier, nos tem a seguinte frase: teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Então, nossos mais íntimos pensamentos são ímãs. O que é um ímã? Todos nós conhecemos um ímã, né? Aquele pedacinho de metal magnetizado, quando ele chega perto de outro, gruda. E dependendo da força do ímã, você não consegue desgrudar. Você pode puxar, não consegue. Dependendo da força. Então, dependendo da força dos nossos pensamentos, nós vamos grudar em outros pensamentos afins e não vai ser fácil desgrudar. Ou então repele, né? Tentou aproximar um ímã com o mesmo polo, você não consegue, eles vão se repelir. Não vão ficar juntos de maneira nenhuma. Então, os nossos pensamentos faz isso também. Ou atrai, ou repele, dependendo das circunstâncias. E é o roteiro, né? Através desses nossos pensamentos mais íntimos, nós sabemos qual é o roteiro, qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então, era essa a lição da noite. Para encerrar, para complementar, vamos fazer a oração da serenidade? Eu acho que fecha o nosso tema da paz. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso, e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando de um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. E assim seja. Obrigado pela atenção.